Olá, como o planejamento estratégico fez um clube falido se tornar uma potência e ser comparado como um clube europeu em plena América Latina? E que lições esse planejamento estratégico traz para torcedores, outros clubes e empresas? Nesse documentário eu respondo essas questões falando de 3 coisas que eu gosto muito: Flamengo, futebol e planejamento estratégico. Mesmo que você não entenda nada sobre planejamento, nesse documentário você vai entender de forma prática e divertida como aplicar algumas teorias de planejamento estratégico na sua vida, na sua carreira ou na sua empresa. Vamos lá? Então vem comigo. O melhor momento esportivo do Flamengo ocorreu nos anos 80. Na época, o clube carioca enfileirou títulos importantes, revelou grandes jogadores e quase conseguiu estabelecer uma hegemonia. O azar, talvez, é que o futebol, na época, não gerava tanto dinheiro como hoje. Depois desse período de bonança, o Flamengo entrou na década de 90 e começou a se tornar muito agressivo, até que fosse necessário gastar mais do que deveria. Contratou jogadores como Sávio, Romário e Edmundo para formar o melhor ataque do mundo na época. A cena mais emblemática é o Romário no auge da sua carreira em 1995, anunciando sua saída do Barcelona para o Flamengo em uma coletiva de imprensa. Uma cena que talvez nunca aconteça novamente. Nos anos 90, o Flamengo conseguiu conquistar alguns títulos, embora em menor profusão do que na década passada. No entanto, esses títulos custaram caro, porque os altos salários dos jogadores não eram revertidos em receita. O Flamengo contraiu uma dívida enorme que tirou a equipe do protagonismo nacional nos anos 2000, resultando em salários atrasados, penhoras e outras dívidas financeiras. Eles fingem que me pagam e eu finjo que trabalho. Essa frase se tornou famosa com o Vampeta, campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Ela é suficiente para trazer o diagnóstico do que o Flamengo era nos anos 2000, uma bagunça e desorganização completa. Petkovic, um dos maiores ídolos da história do clube, ameaçou abandonar o time no final do Campeonato Carioca em 2001 por estar com salários atrasados. O Flamengo fazia péssimos negócios, vendia ou trocava jogadores promissores por jogadores de renome com carreira numa descendente. A troca do Adriano pelo Vampeta foi um desses negócios. E o clube acabou perdendo muitos jogadores promissores e viu a situação financeira ficar ainda pior. Dívidas crescendo, time perdendo relevância nacional e engajamento com a torcida. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Talvez seja essa uma das frases mais emblemáticas do Flamengo nos anos 2000, que foi dita pelo ex-presidente Márcio Braga quando questionado sobre atrasos de salários em 2008. O Flamengo precisava vender jogadores para fechar suas contas, o que desfalcava o time dos campeonatos. A mudança de década de 2000 para 2010 mostra que a conquista do Brasileirão de 2009 foi um ponto fora da curva. A bagunça administrativa piorava nos 3 primeiros anos da década de 2010. E mesmo sem dinheiro, o Flamengo fez uma engenharia financeira para contratar Ronaldinho Gaúcho. Isso aconteceu em 2011, assim como outros jogadores de renome como Thiago Neves, tudo em 2011. O time até teve um bom desempenho naquele ano, embora tenha gerado um problema de relacionamento com a principal estrela, Ronaldinho Gaúcho, por conta de salários atrasados. Sob a gestão de Patrícia Amorim, o Flamengo viu sua dívida crescer de forma acelerada. Embora a gestão de Patrícia tenha piorado as finanças do clube, ela foi responsável por dar um primeiro passo nas reformas do Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo. No entanto, a estrutura era ainda muito incipiente e deixava muito a desejar se comparada com o centro de treinamento dos rivais paulistas. E somente 10 anos depois, o Flamengo pôde gastar 140 milhões de reais para formar um time repleto de estrelas. E conquistou na mesma temporada 2 títulos muito importantes para o Flamengo: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Para alcançar esse feito inédito, desde a época de Pelé, o Flamengo não precisou encontrar petróleo na Gávea ou receber um mega patrocínio. Bastou fazer um planejamento de médio e longo prazo para aproveitar as forças e oportunidades, corrigir as fraquezas e se proteger das ameaças, traçar metas e acompanhar os indicadores. Sim, um planejamento estratégico fez o Flamengo conquistar a América 38 anos depois da era Zico.
Pode até parecer exagero, mas basta relembrar que as práticas administrativas do Flamengo eram sempre planejamento estratégico e irresponsáveis, nada diferente do que acontece e aconteciam também na época nos outros clubes. Contratavam um ou outro jogador caro, com salário altíssimo, sem reforçar outras posições e achavam que isso era o suficiente para que o time tivesse sucesso. O importante era agradar a torcida no curto prazo. Os títulos, quando vinham, eram ganhos no sufoco. Eventualmente, o salário dos craques virava um fardo pesado, levando a atrasos nos pagamentos e a saída litigiosa do jogador. Edmundo, Romário, Ronaldinho são exemplos dessa era. Mas a mudança veio em 2013, quando Eduardo Bandeira de Melo assumiu a presidência, juntamente com ele, outros executivos assumindo as outras diretorias do Flamengo. Um grupo recém-eleito trazia nomes bem-sucedidos na iniciativa privada. Rodolfo Landim, que foi executivo da Petrobras, Cláudio Prakrovinic, que já trabalhou em gestoras do mercado financeiro, Valim, que foi economista formado na PUC, com carreira no BNDES, e Eduardo Bandeira de Melo, que também fez carreira em bancos públicos. Esse grupo de executivos deu o primeiro choque de gestão e profissionalismo no clube. Logo nos primeiros dias, contrataram uma empresa para auditar as contas do clube e 3 meses depois foi constatado o endividamento no total de 750 milhões, tornando o Flamengo o clube mais devedor do Brasil. A maior parte da dívida era com o fisco. Eram 394 milhões em impostos não pagos, dos quais 86,7 milhões do período da gestão Patrícia Amorim. Outros 184 milhões de reais referentes às dívidas trabalhistas e pagamentos judiciais. No discurso de posse de Eduardo Bandeira de Melo, nenhuma garantia de taças, mas sim a constatação de um cenário desafiador. Mas eu gostaria de dizer que nós não vamos descansar enquanto não conseguirmos uma forma de equacionar esse passivo que não é apenas financeiro, é ético, é moral. Quem vê hoje a torcida do Flamengo no Paraíso pode não se lembrar dos momentos difíceis que ela passou nos primeiros anos da nova gestão. Os melhores jogadores do time foram dispensados devido aos altos salários. O caso mais emblemático era o de Wagner Love, que recebia 500 mil e ainda gerava uma dívida de 16 milhões com o CSKA. Mas o clube russo a esqueceu em troca de ter o jogador novamente. A tesoura também passou nos outros esportes, com a dispensa do time de natação, que incluía César Cielo. Posteriormente descobriu-se que a piscina olímpica possuía um grave vazamento, acarretando, vejam só, uma despesa de 600 mil reais por mês, o maior salário do clube. Com um time modesto, o Flamengo até surpreendeu vencendo a Copa do Brasil de 2013 à sua maneira, isso é, na raça. Porém, nas demais competições do período, ocorreu o esperado. Eliminação precoce nas Libertadores de 2014 e nos campeonatos brasileiros não passou do 10º lugar. Mas as maiores conquistas vieram fora de campo. Em menos de 3 meses, a nova diretoria pagou 40 milhões de impostos atrasados e parcelou o restante. Com isso, o Flamengo conseguiu emitir todas as certidões negativas de débito nos âmbitos federal, estadual e municipal. Tais certidões permitiriam que o clube fechasse patrocínio com estatais, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que injetaria 25 milhões anuais e daria um passo importante no resgate da credibilidade. Ao final de 2015, a dívida havia caído para 554 milhões, sendo que a maior redução foi no passivo de curto prazo. O importante aqui ressaltar é que nunca foi como objetivo pagar totalmente as dívidas, mas torná-la administrável mensalmente e alongá-la pelo maior número de anos possível. Visando aproveitar a sua maior força, os 40 milhões de torcedores, o Flamengo lançou o programa Sócio Torcedor em 2013. O chamado Nação Rubro-Negra foi evoluindo, tanto em número de associados como na sua gestão pelo clube, e hoje é uma das principais fontes de receita. E olha só, para garantir que a recuperação em curso não fosse sabotada por futuros dirigentes irresponsáveis, o Flamengo estabeleceu rígidas regras de governança, transparência e ética, inclusive em seu estatuto. Trimestralmente, o clube publica relatórios financeiros com uma riqueza de detalhes, algo raríssimo no futebol brasileiro, e as contas são auditadas por uma consultoria externa. As ações trabalhistas que respondia na justiça caíram 90%. A confiança retornava à Gávea e os resultados financeiros começaram a surgir.
Em 2014, foi registrado lucro pela primeira vez em 10 anos. Em 2015, o superávit de 130 milhões era superior até ao do Barcelona. Com a organização das contas, o Flamengo conseguiu construir um ciclo virtuoso. Equipe mais competitiva, engaja mais torcedores, que consomem mais, gera mais receita, que gera mais investimentos em equipe de futebol e infraestrutura. Com o fantasma da falência afastado e as finanças entrando nos eixos, foi possível usar o lucro que começava a aparecer para melhorar o time. Mas o foco ainda seria no longo prazo. O principal investimento foi no centro de treinamento, o Ninho do Urubu. Em 1983, o clube comprou um terreno em Vargem Grande com o dinheiro da venda do Zico e permaneceu sem uso até 2010, quando modestas instalações foram construídas. Craques como Ronaldinho Gaúcho treinava em campos de várzea e dormiam em contêineres improvisados. A modernização do Ninho do Urubu começou em 2014 e em dezembro de 2016 foi inaugurado um avançadíssimo modelo de treinamento e alojamento ao custo de 15 milhões. O projeto foi tão bem sucedido que a diretoria deu um passo além. Construiu um novo módulo em 2018, ainda mais avançado, de 23 milhões, e as instalações inauguradas em 2016 seriam destinadas às categorias de base. O desenvolvimento das categorias de base também era um objetivo estratégico do Flamengo. Trabalhando com a consultoria Double Pass, famosa por revolucionar as seleções da Alemanha e da Bélgica, o clube mudou de paradigma. Se antes a base apenas disputava competições, agora seria uma fábrica de profissionais e para isso deveria jogar alinhado com o time principal. As jovens promessas jogariam em alto nível, se valorizariam e o clube faturaria com as transferências. E isso se concretizou com as vendas de Jorge, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Felipe Viseu, entre outros. Até o departamento médico recebeu atenção. Em 2016, a consultoria Exus auxiliou o Flamengo a montar um centro de excelência em prevenção de lesões e recuperação de atletas. Decisão acertada, pois em junho de 2019, o meia Diego fraturou o tornozelo e, contrariando até as previsões mais otimistas, retornou no mesmo ano e de seus pés saiu a assistência para o gol do título da Libertadores. Mas nem tudo acontece como planejado, né? Nos períodos de 2016 e 2018, apesar da torcida ter comemorado as contratações do Diego Ribas, Guerreiro e Everton Ribeiro, os títulos não vieram. Mas o desempenho, entretanto, mostrava que estava melhorando. Para você ter uma ideia, em 2017, a pior colocação do Flamengo foi em 7º lugar. Mas conseguiu ficar no páreo em 2016, quase ganhou o título em 2018. Conseguiu chegar às finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana em 2017. E se classificou 3 anos seguidos para a Libertadores, um feito que o Flamengo não alcançava desde a era Zico. Uma diretoria de oposição foi eleita em 2018. Entretanto, eram dissidentes daquela eleita em 2012, ou seja, tinham a mesma filosofia de gestão, porém acreditavam estar na hora de abrir os cofres. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, Gerson, além do técnico português Jorge Jesus, entre outros, chegaram atraídos pela infraestrutura, salários de nível europeu e fizeram história. O mais importante, entretanto, é que nenhuma dessas contratações foi uma loucura financeira. Os valores estavam de acordo com o orçamento para a temporada. A chave para a sustentabilidade do time, construída nos ciclos anteriores, foi a diversificação de receitas. Muitos acreditavam que o dinheiro que o Flamengo recebia da TV era o responsável pela riqueza do clube, já que é o clube que mais recebe pelos direitos de transmissão dos jogos. Mas do somatório das receitas de 2016 a 2019, por exemplo, 37 vieram das cotas de televisão, o que foi diminuindo nos próximos anos. A tendência é que nos próximos anos se estabilize com 30%, com marketing provendo mais 33% e o terço final oriundo da venda de jogadores. Para comparação, o dinheiro da TV representou em 2018 46% das receitas do Corinthians e 56% das receitas do Cruzeiro. Com os bons resultados esportivos, a torcida se empolga e lota os estádios, gerando mais receita. Por isso é um ciclo virtuoso. Em 2019, o Flamengo obteve a maior média de público do Brasileirão e da Libertadores. Se esta já é uma boa notícia, fica ainda melhor
devido a uma oportunidade muito bem aproveitada em crise. Odebrecht desistiu de administrar o Maracanã e o Flamengo conseguiu provisoriamente ser o concessionário do estádio, reduzindo a grande despesa que tinha cada jogo. Pode parecer que a gestão Maracanã apenas caiu no colo do rubro-negro, mas dificilmente isso teria acontecido se não fosse a reestruturação financeira do clube. Prova disso é que o Fluminense também seria o cogestor do estádio, mas não possuía certidões negativas de débitos necessárias, aquelas que o Flamengo conseguiu em 2013. A inesquecível temporada do Flamengo em 2019 resultou em um aumento de 75% na receita, o maior da história de um clube de futebol no Brasil. De acordo com a análise financeira divulgada pela Pluriconsultoria, o faturamento do clube chegou a 950 milhões de reais. Em tempos de pandemia, o futebol tornou-se um espetáculo de arquibancadas vazias e, consequentemente, de menos lucro para os clubes. No Brasil, os efeitos não foram diferentes. Ainda assim, em 2020, alguns clubes tiveram receitas destacadas. Deles, o Flamengo foi quem mais faturou, com um total de 668 milhões. Em 2021, o Flamengo atingiu a receita de 1 bilhão, fechando o ano com o maior superávit de sua história e batendo recordes no Brasil. Com a torcida feliz, o principal objetivo do planejamento estratégico feito há 7 anos foi cumprido e agora iniciou-se uma nova etapa: conquistar novos torcedores. O clube tem reformulado o posicionamento de sua marca, especialmente nas redes sociais, visando um contato mais próximo com o público. Quer que o Flamengo seja visto como um símbolo nacional. Afinal, tem torcedores espalhados por todo o país. Para transformar o Flalido numa potência, não precisou inventar a roda. Bastou traçar e seguir com responsabilidade um planejamento estratégico, utilizando ferramentas que qualquer estudante de administração conhece. E o feito só impressiona porque isso é raro no futebol brasileiro, um clube se comportar de maneira responsável, ou seja, fazer uma gestão responsável. O Cruzeiro, por exemplo, gastou mais do que podia para montar um time bicampeão da Copa do Brasil de 2017-2018, mas a conta chegou, salários atrasaram e o time teve que disputar a Série B. Práticas similares assolam o setor público. Empresas também não estão livres desse comportamento, tanto que várias fecham as portas por má gestão. Por fim, o maior legado que o Flamengo pode deixar, se continuar se mantendo em outro patamar, não será uma sala cheia de troféus ou de conquistas, mas sim um exemplo de como um bom planejamento estratégico e uma gestão profissional podem salvar qualquer clube, qualquer empresa no ambiente mais caótico possível. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta, compartilhe e siga a gente, que você vai encontrar mais materiais e informações como essa. Forte abraço!